Segundo Samuel, capítulo 13. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele porém estava deitado. E tomou massa e a amassou e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. É teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria contigo? E instando Absalão com ele,
deixou ir com ele Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não digo, meu senhor, que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz, e choraram, e também o rei, e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Então Absalão fugiu e foi para Gesur, esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida. O início do verso 22 vai dizer: porém Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon por ter esse forçado a Tamar, sua irmã. Meus amados, eu quando leio esse capítulo, o capítulo 14, o capítulo 15, a sequência, eu fico muito angustiado em ver essa história, porque é uma história muito triste. Essa história desse drama familiar de Davi é algo muito triste, mas algo profetizado por Natã, que a espada nunca sairia da sua casa. E é dolorido ver o sofrimento e olhar para Davi nessa ótica. Porque pense assim: eu não fui criado na igreja, mas eu já fui em alguns EBFs quando criança e cantava a musiquinha de Davi. Davi é um herói da palavra de Deus, é um herói da fé. É algo muito, muito lindo. Quando alguém me fala de Davi, eu penso logo que ele matou Golias, de cara, de imediato. Não sei você. O que vem à mente e ao seu coração quando se fala sobre Davi. É claro que você sabe muitas outras coisas da vida de Davi, mas eu estou dizendo o que vem de prontidão. Fala aí sobre Davi. Ele matou Golias. Ele foi rei sobre Israel. Mas quando você se depara com essa história, você fica abismado em ver o fracasso de pai que foi Davi. Você fica triste em olhar para Davi em uma ótica tão, não só no capítulo 13, mas o 14 e o 15, em uma ótica tão diferente do que nós falamos e citamos a respeito de Davi. Pois quando nós nos deparamos com esse texto, nós vemos um grande drama, um escândalo, que um irmão causa a outra irmã, e esse escândalo vai levar a 2 mortes de 2 filhos de Davi. É uma história que vai se desenrolando e cada vez mais piorando. E podemos olhar Davi e ver um homem
onde não havia nenhuma ação na família. Davi, um homem sem ação no seu lar. E essa história vai cada vez mais se desenrolando, e vemos Aminon, logo no primeiro verso do capítulo 13, ele é apaixonado por Tamar. Vemos um amigo aconselhá-lo a fazer algo errado para poder possuir Tamar, e assim ele faz. Vemos Davi sabendo da notícia e não fazendo nada, a não ser chorando. 2 anos se passa, você continua a ler o texto, 2 anos se passa, e no coração de Absalão, odiava Aminon, e queria matar Aminon. E ele trama a morte de Aminon, e ele mata Aminon. Muito frio Absalão, porque Absalão faz uma festa, e diz a Davi: olha, chama todos os meus irmãos, inclusive Aminon. Porém, eles dizem aos servos: quando ele estiver alegre, bêbado, o mate. E sabe o que Davi faz quando ouve a notícia? Davi chora, se irrita e não faz nada. Absalão foge, fica 3 anos longe da família, das suas terras e do seu pai. E o seu pai não faz nada. O conselheiro do rei chega a ele e diz assim: vá até o seu filho, fale com ele, faz alguma coisa. E ele manda mensageiro para Absalão voltar, e Absalão volta, e ele não faz nada, nenhum diálogo, nenhuma conversa, nada. Ele volta, como se nada tivesse acontecido. Eu acho difícil essa história, porque a raiva e o ódio de Absalão agora não é mais por Aminon, porque ele já tinha matado, mas ele começa a odiar o pai. Eu não sei como é esse sentimento de odiar um pai. Graças a Deus eu nunca tive esse sentimento. Eu não imagino o quanto é duro e difícil odiar o próprio pai. Mas ele odiou o próprio pai. E você continua a ler a história, os capítulos posteriores, e você vê que ele começa a falar mal de Davi, ele começa a julgar o povo. Ele começa a fazer uma campanha contra Davi, e ele tira Davi do trono. Ele tira Davi de Jerusalém. Ele se prostitui com as concubinas de Davi no terraço do palácio. Ele faz tudo para humilhar o pai. Tudo. Tudo. Até que ele é morto. Morto porque os seus cabelos é pendurado em uma árvore. E ele é preso pelo cabelo. E os valentes de Davi sabem que não podia deixar aquele homem vivo e mata. Sabe, e Davi agora recebe uma notícia que seu filho morreu. E a primeira pessoa que vai contar o evangelho, a boa notícia, para ele mata. Porque aquela boa notícia era uma má notícia. Era uma notícia ruim. Era uma notícia de morte. E quando você lê o texto, você vê o quanto ele chorou pela morte de Absalão. Ele perdeu 2 filhos. E em certo sentido, ele perdeu uma filha. Porque a palavra de Deus não retrata nada mais sobre Tamar, só da sua tristeza profunda, e que ela foi morar na casa de Absalão, mas não retrata nada da vida dela, nada mais. E nós sabemos o quanto é dolorido alguém que é abusada sexualmente, quantas feridas carrega, e seu pai sabia
E o que Davi fez? Nada. Nada. Ele nunca conversou com Tamar. Ele nunca consolou Tamar. E não há nenhum registro de nenhum encontro de Davi com Tamar. Tamanha a inação desse homem em relação aos seus filhos e família. Porém, quando eu olho para Davi, eu fico abismado. E eu gosto muito da história de Davi, porque em outros aspectos da sua vida, ele é um homem de ação. Davi venceu várias guerras, é claro que confiando no Senhor. Ele unificou Israel. Ele trouxe paz sobre Jerusalém, sobre todo Israel. Quando eu olho para Davi, eu vejo Davi um homem de coragem, um homem que derrubou o gigante, matou o gigante, um homem que todo Israel se acovardava quando ouvia Golias falar. Quando Davi ouviu, disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Sabe, irmãos, esse homem era um homem de coragem, era um homem cheio de fé, fé em Deus, uma fé magnífica, uma fé expressada não só nas suas ações, mas na sua adoração a Deus. Se você lê os Salmos, você fica maravilhado em ver a fé de Davi em relação à ação de Deus. Ele foi um grande líder. Porque imagine, irmãos, liderar sobre um povo bom é uma coisa fácil. Mas Davi liderou os rejeitados. A escória da sociedade. Ele foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ele se tornou líder sobre aqueles homens. Aqueles homens foram treinados. Aqueles homens, eles foram tão treinados que se tornaram os valentes de Davi. Homens de guerra. Homens que um ganhava para 100 em uma batalha. Homens fortes. Homens fiéis a Davi de uma forma tão imensa e extraordinária. Então ele foi um grande líder. Um grande líder. Eu também posso dizer que ele foi um pai intencionado. Porque um pai que bota o nome de um filho, Absalão, pai da paz, é alguém intencionado. Ou um pai que bota um outro filho, Salomão, é um pai intencionado. Um pai que bota o nome do seu filho, Adonias, é um pai intencionado, que entende que os seus filhos têm de viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E apesar da boa intenção de Davi, não é suficiente para ele ser um bom pai. Ele foi um pai fracassado. Mês da família. Quem é pai aqui? Pai. Henrique, pelos olhos da fé, pode levantar, meu filho. Ô, glória. Que a gente vai glorificar de pé. A fé, eu brinco, mas a fé é isso. É a firme certeza das coisas que não se vê em convicção de fatos que se esperam. Você é um bom pai? Você que levantou a mão? Você é um bom pai? Hoje o Fábio falou do testemunho de Deus a respeito de João Batista. E fez uma pergunta de manhã: qual é o testemunho de Deus ao seu respeito? Eu posso te perguntar: qual o testemunho dos seus filhos ao seu respeito? Como é que os seus filhos veem você? De que maneira os seus filhos enxergam você? Como homem de Deus? Como um amigo?
como um carrasco, como um provedor, como alguém que não tem nenhuma ação, alguém que vive nos empurrões da mãe, dizendo, vai trabalhar, traz dinheiro. Como é que seus filhos veem você? Alguém dominado? Alguém pacífico? Um pai amoroso? Como seus filhos veem você? E você que é pai, é muito importante você saber como seus filhos te veem. Se ele for uma criança, vai te ver maravilhosamente bem. Mas se ele já tiver uma certa idade, se você ousar perguntar aos seus filhos como você me vê, e dizer assim, seja sincero e você não vai apanhar. Porque o menino pode ficar com medo, né? Ou a menina. E aí é coagido a mentir. E aí é ruim, não dá. O que eles iriam dizer ao seu respeito? Como pai? Qual seria o testemunho dos seus filhos ou do seu filho a respeito de você mesmo? O que ele iria falar a respeito da sua vida? Sabe, dependendo do que os seus filhos venham falar, fala muito a respeito da sua paternidade. Fala muito a respeito de quem você tem sido para o seu filho como um pai. Então, é importante que você possa pensar e parar. Eu sou um pai fracassado? Eu tenho sido um pai presente, um pai que ama, um pai que corrige, um pai que adverte, um pai que brinca, um pai que cobra. Como eu tenho sido um pai? Eu sei que a maioria dos pais não receberam amor. Mas isso não é desculpa para você não dar. Porque você conhece Deus, você conhece os princípios de Deus, você sabe como Deus age. E você está na igreja, aprendeu com Deus como é ser um bom pai. E você deveria ser um bom pai. E talvez você é um pai fracassado. E há muitas coisas que mostram isso na vida de um pai. Em primeiro lugar, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o erro da omissão de Davi. Davi, ele foi muito omisso. Ele foi omisso a Aminon, foi omisso a Tamar, foi omisso a Absalão. Ele foi omisso. Só no final da sua vida, na sua velhice, que você vê ele não sendo omisso com Salomão. Porque também, na mente dele, aquilo redundava em desagrado a Deus. E ele não entendia que essa omissão já era algo que desagradava totalmente os olhos de Deus. Irmãos, o que aconteceu na família de Davi pode acontecer na minha família? Sim. Mas pode acontecer na sua família. Pode acontecer na sua casa. Pode acontecer entre os seus familiares. Você não é melhor que Davi, nem eu sou melhor que Davi, mas Davi era um homem omisso e Deus deseja que eu e você não sejamos omissos. A nada. Um irmão se apaixona por uma irmã e chega para o pai e diz assim, finge de doente, porque houve um conselho do diabo. E chega para o pai, o cara que era o primogênito,
O cara que deveria reinar quando Davi morresse. Ele chega para o pai e diz: eu estou dodó e eu queria um bolo feito pela minha irmã. Eu quero comer das mãos dela. Isso é estranho, irmãos. Isso é estranho. Isso é algo que Davi deveria perceber. Para um homem ficar curado, precisa comer um bolo. Ele não está comendo nada. Um bolo feito pela irmã dele. E não abre os olhos, não para e pensa. E porque Davi não para e pensa, não vê o que está acontecendo na sua casa. Acontece um abuso sexual de um irmão com uma irmã. Porque Davi não entendia que Aminon não deveria fazer papel infantil e corrigir: não, meu amigo, você vai comer. Você vai reinar sobre Israel. Você vai comer, senão você vai morrer. Não é comida da sua irmã, não. É de qualquer pessoa. Traga aí a comida. No Nordeste, no passado, cara, quando alguém dizia, não acho que é certo isso, viu? Mas quando alguém dizia assim, os filhos: quero comer uma coisa, e perturbava os pais. Aí os pais botavam uma multidão, um caldeirão. Pum! Dizia: coma agora tudo. E não comesse, velho. É um negócio doido. E ainda perguntava: já comeu? E tinha de comer. Não estou dizendo que isso é certo. Mas Aminon, logicamente, ele ia reinar. Ele precisava ser homem. Desde aquele momento, não criança. Mesmo que o pai não tivesse a imaginação, ele está querendo... Ele ama, pronto, tudo bem. Mas aquele papel de Aminon é um papel infantil. Só como o bolo feito pela minha irmã. Que negócio é esse? O cara vai ser rei sobre uma grande nação. Parece que Davi aprendeu que quando ele vai conversar com Salomão, e no diálogo, no conselho ao novo rei, ele diz assim: ser homem. Vários pais precisam ter uma conversa com os filhos e com as filhas. Conversas duras e sinceras. Conversa a respeito de espiritualidade, de vida com Deus. Mas conversa a respeito do que é ser homem. Do que é ser mulher. Conversas sérias. Duras. Difíceis. Que dói, mas conversas sérias. Davi foi um pai fracassado, porque foi um pai que não tinha conversas sérias. Empurrava a vida. As coisas aconteciam e ele empurrava. Ele foi um mau pai que não pôde olhar a má companhia que Aminon estava. Aminon andava com um primo, um homem carnal, um amigo carnal, que dá a ideia a ele. E a ideia é: finja de doença. Peça a seu pai vai te visitar, peça a seu pai para mandar sua irmã. Quando ela entrar aqui, abuse dela. Homem carnal. Um amigo carnal é um inimigo espiritual, é filho do diabo, é filho do capeta. Henrique disse hoje: se o cara não é filho de Deus, só resta uma outra coisa: é filho do diabo. Amigo carnal. Mas agora você está vendo de alguém do convívio. Possivelmente, certeza, alguém da família, primo. Mas você acha que não tem primos carnais, não? Eu, quando criança, já ouvi cada história de primos inventar umas coisas loucas e a gente ir fazer junto. Porque adolescente é assim, com todo respeito a você, e que nem você não seja, que se anda em bando, e quando tem um louco inventa alguma coisa, outros vão seguindo. E não pensa nas consequências. Carnal. Na igreja está cheio de gente carnal.
inimigo da espiritualidade, do bom senso, da boa conduta. Você precisa ter uma conversa séria com seu filho. Fulano de tal, vem para a igreja? Vem. Mas é carnal. Ou você o influencia, ou se afaste. Porque nós somos chamados para influenciar, e os nossos filhos também. Então o caminho é, influencie. Se você não influencia, se afaste. Sabe por quê? Porque vai ser influenciado. Agora, imagine o que o pecado faz, não só ouvir um homem carnal, mas faz com que a luxúria, faz com que ele entenda que a irmã é um objeto de desejo e não tira isso da mente. Ele alimenta isso. Ele esquece. A luxúria tira a visão espiritual, a visão humana. Ele esquece que a irmã, ele não poderia casar com a irmã. Mas ele está tão preso pela luxúria, pelo desejo, que ele não está nem aí. Porque tira totalmente a visão espiritual. Cuidado com quem você tem escutado, com as pessoas que estão te dando conselho. Cuidado com os desejos que vêm na sua mente e no seu coração. Tome cuidado. Não alimente esses maus pensamentos. Não dê ouvidos aos maus conselhos, porque isso vai dar errado. E o pai tem de estar atento a isso. Pai tem de estar atento, é sacerdote. Pai é o sacerdote do lar. Pai é o representante de Deus. Pai é aquele que tem de corrigir. Não é a igreja que tem de ensinar. É o pai. É a mãe. A igreja só contribui com o que você já faz. Então, você quer ser um pai fracassado? Porque o que aconteceu na família de Davi pode acontecer na sua. Basta você parar de observar. Basta você parar de conversar. Davi, cara, não conversou com nenhum dos filhos, a não ser com Salomão. Não há nenhum diálogo com nenhum dos filhos. Não há menção nisso. Isso é triste. Porque um pai, mesmo que não tivesse atentado para a intenção do coração do Aminon, quando a filha fosse abusada, ele seria alguém que ia confrontar duramente Aminon, ia corrigir Aminon, ia consolar Tamar. Mas nem isso ele faz. Agora tem pais que quando alguém é abusado no seu lar, vai dizer assim com a menina, também usando essa sainha curta, queria o quê? Primeiro, se usou a saia curta, foi que você permitiu durante todo o tempo. A culpa é sua. Você que permitiu. E agora vai lançar o rosto dela, vai culpá-la de algo que outro fez. Aprenda a consolar. Aprenda a entender que as vítimas de abusos, elas se tornam pessoas isoladas, envergonhadas e negligenciadas. E você, como pai, não pode negligenciar a sua filha ou seu filho. Tome vergonha na sua cara. Tome uma postura de ser um pai presente. Tome uma postura correta diante dos seus filhos. Saiba corrigir, mas saiba amar. Saiba corrigir, mas saiba consolar. Eu já disse muito a meu filho.
quando mostrava 10. Tirei 10. Nunca mais me mostrou os 10. Está difícil. Aí eu dizia assim, não fez mais do que a sua obrigação. Velho, não é isso. Tem de celebrar. Celebrar a conquista. Tirar 10 não é fácil, não. Precisa estudar. Não é uma coisa comum. Talvez para os CDF, os nerds, é comum. Mas não é comum para todo mundo. Tirar 10 é uma coisa que tem de celebrar de pé. Henrique, quando me mostra os 10, aí eu celebro. Eu aprendi, Vinícius. Mas se você me mostrar os 10, eu vou celebrar com você e pagar hambúrguer para tu. Então, precisamos aprender a corrigir, mas celebrar. E celebrar as pequenas conquistas foram feitas com dedicação, com apreço. E quando o filho vai demonstrar alguma coisa ao pai que conquistou, que conseguiu, ele quer um elogio. Ele quer uma palavra de ânimo, não de exortação. Há tempo para tudo, diz a palavra de Deus. E precisamos prestar atenção que há tempo para todas as coisas. Então não seja omisso. Não seja omisso em relação ao que acontece, nem de bom, de ruim. Aprenda a consolar, não só confrontar. Confronte na hora certa, mas aprenda a consolar. Davi nem perguntou à sua filha se ela tinha argumentado, porque você vai ler o texto e você vê ela argumentando com o irmão para que o irmão não fizesse tamanha maldade. Do verso 11 ao 14, ela vai dizer assim: não faça isso, porque você será tolo, tido como tolo em Israel. E ela tenta de todos os jeitos que ele não faça isso. E sabe o que só Davi faz? No verso 21, diz que a ira vem sobre Davi. A ira vem sobre Davi. Tamanha ira. Mas Davi não faz nada com a ira. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Quando você está irado, não é um momento de ter nenhuma ação. Porque você pode errar. Mas na hora que as coisas se acentuam, você tem de agir. E Davi não fez nada. É claro que no momento que ele ouve isso, fica pensando: o que é que eu vou fazer? Vou matar meu filho? E talvez surgiu tantos pensamentos: o que será da minha filha? E em meio a essa confusão mental, talvez o melhor momento, a melhor coisa é: eu vou me acalmar, eu vou buscar a Deus, a direção de Deus e ver o que eu posso fazer. Mas depois fazer. Mas ele não faz nada nem com Aminon e nem com Tamar. Sabe, irmãos, tem gente que quando faz alguma coisa de forma precipitada e errada. E depois que fez, já foi. É claro que podemos pedir perdão, se arrepender, mas já foi. Já cometeu. Você precisa entender que você ficar irado é algo comum do ser humano, é algo normal, mas você deve fazer algo com a sua ira, e é colocá-la diante de Deus para resolver o que tem causado ira no seu coração. Resolver, não ficar, deixa o negócio andar. Alguns maridos gostam disso, de fazer como Davi, mas não nos filhos, no casamento. E as mulheres reclamam disso demais. Esqueceu de tudo já, o que aconteceu? E o marido não está nem aí, dando um dia uma migué, né? Querendo se aproximar de novo e tal. Então os homens têm essa facilidade com relação à esposa, que não deveria.
mas também não deveria com seus filhos. Aconteceu algo, precisa conversar. Algumas vezes a conversa não é fácil. Algumas vezes você, pai, vai ouvir coisas que você pensou que nunca iria ouvir. Mas as conversas são ter. Algumas vezes você precisa desarmar para conversar. Outras vezes você precisa impor. Outras vezes você precisa chorar. Outras vezes você precisa corrigir. Outras vezes você precisa amar e declarar amor e amor e amor. Sabe, irmãos, o abuso aconteceu por causa de um erro de omissão. Mas, para piorar, esse erro de omissão levou um irmão a odiar o outro. Isso é muito comum. Irmãos que odeiam o outro. Só os pais morrer e deixar alguma coisa de herança. É muito comum acontecer esse negócio. Irmãos odiar outro. Mas o motivo não era esse. Salomão odiava Aminon pelo que ele fez com a sua irmã. Porque Tamar era irmã de Absalão, de pai e mãe. Então, para Absalão, isso deveria ser feito alguma coisa. Porque quando Tamar está sem coração, chorando, triste, amarga, triste, deprimida, angustiada, solitária, ela encontra refúgio, sabe aonde? Na casa do seu irmão, Absalão. E o seu pai, que não sabia o que fazer por conta da ira, deveria pelo menos abraçar a filha e chorar com ela. Poderia trazer a filha para perto e nunca pensou nisso. Nunca parou para ter uma ação em relação a isso. Então, Absalão se enche de ódio. E durante 2 anos, o cara trama a morte do seu irmão. Era um homem frio, calculista, que planejou tudo, arquitetou tudo. Viveu em função de uma coisa só. Quando você lê o capítulo 14, você vê que Absalão tem filhos e filhas. E uma das filhas, sabe qual é o nome que ele coloca? Tamar. E sabe por que ele coloca a filha, o nome de Tamar? Para dizer assim a Davi: você não cuidou da sua Tamar, eu vou cuidar da minha. Sabe, irmãos, tem muitas famílias que o ódio está reinando, a divisão está latente na mente, nos corações das pessoas, e o pai sacerdote do lar não faz nada. Da mesma forma que Aminon teve uma conversa com Davi a respeito de Davi liberar Tamar para ir lá, Absalão vai ter uma conversa com Davi. E na conversa diz, olha, e aí no verso 23 em diante você vê essa história, ele chega assim e diz: eu quero celebrar com os meus irmãos, eu quero agradecer com os meus irmãos, mas manda Aminon vir também. 2 anos se passaram, velho. Davi poderia parar e pensar assim: como é que está o seu coração em relação a Aminon? Como é que você enxerga seu irmão? Como é que você vê Aminon? Tem certeza que você quer ele aqui? Para que você quer ele aqui? Mas sabe o que Davi faz? Nada. Porque ele é alguém que deixa as coisas acontecer de uma forma terrível. E esse homem mata o seu próprio irmão.
Eu não sei se Davi carregava tanta culpa na sua mente e no seu coração, tanta que ele não conseguia se livrar dessa culpa. E ele empurrava a vida da sua família para que outros cuidassem, como muita gente faz. Nada contra babá, não tem nada contra. Mas tem gente que a babá é mais mãe do que mãe. Tem gente que o pai é um tio. Porque a pessoa não consegue enxergar no pai um pai. Não consegue ver uma figura de alguém da qual possa seguir o exemplo, amar e dizer: eu quero ser um homem como esse. Eu quero seguir esse padrão, eu quero seguir essa vida. Mas porque não tem isso, há uma revolta muito grande no coração de Salomão, de Absalão, que faz com que ele mate o seu irmão. Mas na vida de Davi e na sua criação, não é só a questão da omissão. Há uma outra questão muito forte, presente. E essa questão muito forte é o erro da falta do perdão. Algo muito forte. Não há perdão. Não há. Porque quando Absalão volta, depois que assassina o irmão, ele foge. 3 anos depois ele volta. Você acha que Davi olha para ele e diz assim: me perdoe pela minha omissão com sua mãe? Me perdoe pela minha omissão com seu irmão? Me perdoe com a minha omissão sobre a sua vida, que eu deveria te corrigir, não te corrigir? Você acha que ele fala isso? Não fala nada. A vida segue. Como parece que as coisas se resolveram, nada na sua vida que não foi resolvido, ele vem à tona sempre. Sempre. Vai estar sempre com você, passa anos, 10, 20, 30, 50 anos, está muito presente, está vivo, porque você não resolveu. Nas relações interpessoais, quando nós temos uma ruptura com alguém e não resolvemos, nós criamos uma parede, um muro que nos separa um do outro. Você precisa entender a importância do perdão e da resolução das situações da sua vida. Porque o ódio entre os irmãos, a culpa era de Davi. Sabe, irmãos, se Davi lidasse bem com Aminon e lidasse bem com Tamar, possivelmente Absalão não mataria Aminon. Mas ele não lida bem. Ele não lida bem nem com perdão, nem com confronto. E a maioria das pessoas tem dificuldades com confronto. E tem dificuldade de perdoar. Eu já ouvi gente crente dizendo assim: quem perdoa é Deus. E em certa medida, o cara que diz isso está dizendo certo. Mas o crente em Cristo perdoa também. Porque ofende, machuca, maltrata. Então eu tenho de pedir perdão a quem eu ofendo, a quem eu machuco, a quem eu maltrato. Eu tenho de fazer isso. E é certo, se Deus já perdoou a pessoa por algo que ela me fez, eu preciso aprender a liberar o perdão. Eu preciso declarar: eu te perdoo. E não falácia. Não por mentira, mas de verdade. Algo verdadeiro, algo real. E sabe, o ódio de Absalão pelo seu pai foi tão grande que ele queria destruir o seu pai.
tirar o reino do seu pai, humilhar o seu pai e tirar a própria vida de Davi. Absalão olhava para Davi e entendia que Davi não prestava para reinar, não prestava para ser pai, não prestava para ser nada. Nada. Tamanho era o ódio de alguém que não tinha ação nenhuma no lar. É ridículo quando os pais dizem, o marido diz à mulher, resolva, é o seu filho, resolva, é a sua filha. Ridículo. Eu sei que tem assuntos de homem tratar com filho é difícil, mas precisa. Por que não? Eu sei que tem assuntos complexos por causa da nossa sociedade, de falar com sua filha. Mas eu sou o sacerdote. É eu que tenho de resolver. É eu que tenho de conversar. E algumas vezes a minha esposa já me disse, é você que tem de falar. E eu nunca disse que ela estava errada, isso é eu mesmo. Tem de sair play. Desarmado, né? Mas ir para o play. Você tem coragem de falar o que se deve falar? De perdoar quando é necessário pedir perdão? As coisas que não se resolvem, elas ficam. E o que faz um pai fracassado é não resolver as coisas da vida, nas suas questões familiares. E todas as pessoas, e não é só como um pai não, em várias áreas se fracassam, porque as pessoas não resolvem os seus dilemas, empurram com a barriga, não resolve as suas situações, e deveria ser resolvido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Sabe, mas talvez o seu lar, você diz bem assim, eu já fiz tudo errado. Eu fui um mau pai como Davi, dei um mau testemunho aos meus filhos, eu me prostituí, a mão de Deus pesou sobre mim, por causa da minha prostituição, perdi 3 filhos. Davi perdeu 3 filhos, por causa da prostituição. Mas eu posso mudar. Como meu lar, como minha família pode ser diferente, como a minha família pode ser restaurada, como meu lar pode ser transformado, como meu lar pode ser abençoado. E só há uma possibilidade, e uma possibilidade espiritual, que requer a ação de Deus total, restaurando, transformando, moldando a sua vida, o seu coração, fazendo com que você peça perdão a quem deve pedir, resolver tudo que está lá no passado e precisa ser resolvido. Todo lixo guardado, entulhado na sua vida, ser retirado. A pessoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele deseja restaurar a sua vida. Mas é necessário que você, como um pai, faça algumas coisas. E eu quero te ensinar primeiro a você fazer, depois da ação de Deus, de se render, de conversar, de abrir o coração, de dizer, Senhor, restaura o meu lar, transforma os meus filhos, transforma a minha casa, muda tudo. Você precisa ter algumas ações. E eu chamo essas ações de 3 P's. Vou dar uma ideia de espírito de Evanilson. Diga assim, 3 P's. A Giovanei está ali, a minha cunhada abençoada. Obrigado. Vamos de novo. 3 P's. Então você tem que fazer 3 coisas. E a primeira coisa, você tem que ser mais presente. Mais presente no seu lar. Dar coisas boas aos seus filhos é algo muito bom. Mas se você não for presente na criação, vou te dizer, não tem como, cara. Porque Deus está agindo e você está sendo rebelde a ouvir Deus falar. Você precisa ser pai, e pai é presente.
Pai é presente em todos os momentos, de momento de alegria, de momento de tristeza. Pai é presente para incentivar, para corrigir. Pai é presente para direcionar. Pai tem que ser presente de dizer assim, mesmo quando seu filho for casado e maior, dizer assim, cara, você vai se dar mal, velho. Você ir nesse caminho aí, esse caminho é um caminho de morte. Eu não mando mais na sua vida, você construiu uma nova família, você é dono da sua mente, mas eu quero te dizer uma coisa, você acha que é dono da sua mente e dono das suas decisões, mas eu quero te dizer uma coisa, isso vai dar errado. E não quero o meu apoio para isso. Sabe, irmãos? Pai não deve mandar nos filhos a vida inteira. Porque pai chega um momento que deixa de ser família e passa a ser parente. Mas instruir pode instruir a vida inteira. Pode instruir a vida inteira. Então você pode ser presente. Presente na sua família, presente no seu lar, presente na criação dos seus filhos. Presente. E sabe, seus filhos precisam de um pai presente, não de um pai que dê tudo, mas de um pai que esteja presente com os seus. Você precisa estar presente. E o segundo P é palavra. Precisa ter a palavra de Deus lá, norteando o tempo todo. Lendo a palavra, ensinando a palavra, falando a verdade de Deus, falando sobre os princípios de Deus, contrapondo o pensamento do seu filho em relação a algo que é contraditório à palavra de Deus. Você tem de dizer assim, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos ler a palavra de Deus. O que Deus fala sobre isso, o que Deus expressa sobre essa verdade. A gente vinha agora mesmo conversando no carro sobre uma pessoa que meu filho não gosta, mas não é daqui da igreja não, viu? É um midiático. Oi? Um influencer. E ele não gosta, e eu até gosto do cara, mas reconheço que ele tem alguns exageros. E aí vinha conversando com meu filho e tal, e ele disse, mas eu acho isso errado. Aí eu disse, a palavra de Deus também diz que é errado, então é errado mesmo. Tem coisas, porém, se a palavra de Deus dissesse o contrário, eu tinha de também dizer, porém a palavra de Deus diz isso, e o cara está falando isso, correto, contraditório, os valores das sociedades, mas de acordo com os princípios de Deus. E a gente precisa, então, ter palavra lá no nosso lar, e palavra não é só culto. Sabe por quê? Porque senão, Deuteronômio, capítulo 4, estava errado. Que ele diz, ao sentar, ao levantar, você tem de inculcar na mente do seu filho a palavra de Deus, em qualquer hora, sobre qualquer diálogo, sobre qualquer assunto, assistindo no cinema um filme, jogando futebol, tomando banho na praia, indo para a academia, cultuando a Deus, ou fazendo qualquer outra coisa, inculcar a palavra. Presença é muito importante, mais do que o que você tem para dar. Mais do que você se matar de trabalhar para tentar dar coisas que aos seus olhos e aos olhos da sociedade parece ser bom para os seus filhos, mas não tem a sua presença. Palavra é muito importante. E eu destaquei aqui a palavra para dizer aos irmãos que palavra não é só culto, é em todo momento, é sobre qualquer circunstância, é no diálogo. A palavra. E a outra do P é perdão. Você acha, quando você olha para a sua história, você acha que os seus filhos não vão errar? Você acha que os seus filhos são perfeitos? Você acha que você é perfeito ou foi perfeito quando era adolescente, jovem? Qual é o nível de perfeição que você exige? Talvez o seu nível de perfeição é irreal ao Evangelho de Cristo. É contraditório aos princípios de Deus.
Talvez é um nível de perfeição moral, em vez de ensinar aos seus filhos, através dos perdãos, se achegar ao trono da graça, confessando a eles os seus pecados e se rendendo totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Você precisa ter perdão. O Senhor Jesus, Ele pode transformar o meu lar e o seu lar. O poder está nele, a ação está nele. Ele é o Deus do impossível, mas esse Deus deseja guiá-lo a você fazer essas 3 coisas. E isso tudo para a glória, louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você não será um pai fracassado, mas você vai participar de uma família onde experimenta da graça, do perdão, da correção, do amor, do consolo, da bondade e da fidelidade de Deus sobre a vida dos seus. E você é convidado a experimentar isso. Jesus está nesse lugar. Ele pode transformar hoje sua mente, seu coração, a mente e o coração do seu esposo, a mente e o coração dos seus filhos. Ele pode, Ele é Deus, e Ele está nesse lugar, querendo agir na mente, no coração, transformar, dizer para você que há esperança nele, que Ele pode mudar todas as coisas, Ele pode transformar tudo que está errado, destruído, arruinado, Ele pode reerguer em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Mas Ele deseja que você seja um coparticipante, sabe, na obra de cuidado do seu lar. Sabe por quê? Porque na salvação nós somos monejistas, mas no cuidado do lar, da família, Deus confiou a você, sacerdote do lar. Então Ele quer que você seja coparticipante disso. Em nome de Jesus, que haja uma sinergia com a ação de Deus nos cuidados dos seus, para a glória, louvor e adoração do Deus Todo-Poderoso e fiel, que te confiou filhos, ou filho, ou filhas, Ele te confiou. Seja um bom mordomo de Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Seja presente. Esteja a palavra muito presente na sua boca, no seu coração, para ensinar, e tenha disposição para perdoar em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. Te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a tua glória, a louvarmos e engrandecermos o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons pais. Ó Deus, porque o Senhor nos confiou dos nossos filhos para um tempo determinado cuidarmos deles. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender mais, a entender mais, a confrontar mais, a corrigir mais, a amar mais, a pedir perdão mais, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.